Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você, trazendo convidados mega especiais para insights profundos e mudanças significativas na sua vida. Hoje, o meu convidado é muito especial. E se você me segue há mais tempo, com certeza você já o conhece e também já é admirador dele. Nós tivemos muitos fãs numa live que nós fizemos na época da pandemia, com o tema transtorno narcisista, de personalidade narcisista. Muitos seguidores disseram que aprenderam sobre o narcisismo com esse meu convidado, que é o psicólogo, psicanalista, sócio proprietário do Espaço Cântaros, uma clínica integrativa que fica ali em Pinheiros, Rafael Melo. Isso, eu estou com o Rafael Melo, que eu adoro, aqui comigo hoje. Rafa, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza o Universo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Ai, que delícia que vai ser essa conversa, esse diálogo com o psicanalista, né? Eu adoro a linguagem do psicanalista. Né? O eu subjetivo, Sim. A parte da neurose, todo esse trabalho, inconsciente coletivo e tudo que envolve arquétipos e coisas mais, tudo que envolve a psicanálise. Sim. Né? E a forma como você fala no seu Instagram sobre as questões, principalmente de relacionamento, me encanta. Obrigado. Tem uma fala da Ana Sui, que eu vi um vídeo seu, que eu acho que a gente poderia começar por essa frase. A Ana Sui diz assim: a meu ver, só podemos amar alguém pela diferença. Amar o igual é de um narcisismo intolerável. Rafa, explica isso para as nossas ouvintes. Acho que quando a gente fala do amor, a gente fala muito de linguagem, né? E não de ato em si. E aí o que eu acho que a Ana Sui traz com essa ideia das diferenças é porque se relacionar com alguém que é igual a você chega a ser insuportável. Ai, eu acho que seria insuportável se relacionar com alguém, comigo mesma. Gente, agora que você respondeu, você parou, eu falei assim, meu Deus, eu não aguentaria estar no lugar do meu marido. Pois é. O fato da gente buscar as diferenças é que hoje tudo que as relações tendem a fazer é eliminar as diferenças para tentar ficar mais próximo e parecer mais com aquele parceiro, como se a gente estivesse falando do espelho, né? De alguém que seja muito igual, que tem os mesmos gostos. A Ana Sui traz esse lugar como diferencial, porque a gente precisa das diferenças, inclusive, para poder existir, né? São nas diferenças que a gente encontra um laço, que a gente pode fazer um laço com alguém. Quando eu busco alguém com um lugar semelhante ao meu, tanto da própria imagem quanto do próprio conteúdo interno, né? Que, obviamente, eu me jogo e me lanço nas relações de forma inconsciente e sintomática, eu estou tentando buscar alguém que me complete em algum lugar e, por isso, eu acho que tem que ser tudo igualzinho. Mas se não há diferença, não há possibilidade de você ter uma relação saudável com alguém. A gente não está falando de extremos opostos e de uma coisa que fique insustentável, mas a gente está falando de poder suportar as diferenças do mundo subjetivo de cada pessoa que você se relaciona. Acho que ela traz um pouquinho esse lugar da diferença, até para a gente poder aprender a conviver com as diferenças na vida, né? Porque nada é igual o tempo todo, nada permanece da mesma forma, né? Você aprende sobre tolerância, sobre o amar o diferente, sobre não existir o certo e errado, existe o diferente. Exatamente. Então, quando a gente se lança nas relações, é importante que a gente perceba que o movimento inicial de lançamento na relação, ela vai vir de uma forma sintomática, ela vem numa reprodução de algo vivido na infância, né? Pelo menos dentro do viés psicanalítico. Então, a gente está tentando, de alguma forma, recuperar um objeto perdido, que a gente acha que foi perdido, mas, na verdade, não foi, né? Que é esse desenlace inicial com as figuras paterna, materna, ou quem nos criou enquanto crianças, né? E aí, quando você se lança, o narcisismo vai trazendo... Óbvio que a gente está falando do transtorno de personalidade aqui. A gente está falando do narcisismo enquanto uma noção do eu, de quem eu sou, dos meus limites, do que eu gosto, do que eu não gosto, que é, eu diria, o narcisismo positivo, saudável. E somos todos um pouco narcisistas. E que bom que somos. Eu acho que para qualquer relação que nós tenhamos na vida, o narcisismo traz para a gente noção de limite. É a noção do nosso eu, é quem nós somos. Então, quando você fala, estou com o Rafael, psicanalista, é como eu me identifico,
né? Então, isso faz parte do meu narcisismo também. Então, dos meus gostos, daquilo que eu não gosto, daquilo que faz sentido, daquilo que não faz. A forma como você se apresenta e você diz, eu gosto de tomar uma água com gás. Isso faz parte do conjunto ali de tudo que você gosta, de tudo que faz sentido para você, dos seus limites. Esse é o nosso narcisismo bom, né? Isso é o que nos compõe. Que bom, né? Falando em narcisismo bom, vamos aproveitar para quem não nos ouviu na live, explica um pouquinho sobre a diferença de transtorno de personalidade narcisista e o narcisismo em si. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, enquanto crianças, a gente desenvolve o nosso narcisismo, né? E aí é quando a gente começa a entender, como eu disse, os nossos gostos, né? O ponto principal aqui do transtorno de personalidade narcisista é que a gente está falando efetivamente de um transtorno de personalidade, algo que nos edifica, algo que faz parte ali do nosso eu. Um indivíduo que tem a personalidade narcisista, o transtorno de personalidade, é alguém que efetivamente é autocentrado, totalmente autocentrado. É uma pessoa que, de fato, não sente o sofrimento do outro, não se abala com o sofrimento do outro. É uma pessoa que, de alguma forma, o mundo gira em torno dele o tempo todo, né? E aí, enfim, existem várias táticas de um narcisista numa relação, mas normalmente o que ele faz é fazer com que o parceiro ou a parceira que está ali sintam-se culpados por tudo o tempo todo. A culpa é do outro. A culpa é sempre do outro, exatamente, né? Uma coisa importante que a gente fala sobre o transtorno narcisista é que a gente tem uma ideia errônea de que o narcisista, ele se ama tanto e que ele tem uma autoestima extremamente elevada. E é o oposto disso. É o contrário, né? É o oposto disso, né? O transtorno de personalidade narcisista, o sujeito, ele tem uma autoestima completamente devastada. Ele passeia pelos escombros da própria subjetividade dele. Né, pelas ruínas ali. Então, não há uma estrutura, não há absolutamente nada ali. Então, não sabe valor, não sabe quem é. Então, é quase que uma pessoa... Eu vou para um lugar assim, para mim é um parasita, né? Porque ele fica parasitando, encontrando vítimas, né? Sugando. Ele vai nas vítimas certas, ele estuda a vítima antes. Exatamente. Por isso que é muito importante quando a gente fala de vítimas, né? De abusos ou, enfim, de qualquer relação tóxica. Não são essas pessoas que escolhem estar em relações assim ou reviver determinados tipos de abusos ou de relações tóxicas. Narcisistas encontram pessoas vulneráveis, né? Eles são exatamente assim extremos caçadores que vão atrás das vítimas para repetir sempre esse ciclo, né? E aí o final é sempre aquela coisa devastadora, né? O ego do outro está completamente devastado, destruído. Só exatamente. Quem passou por uma relação com alguém com esse tipo de transtorno sabe o quanto é difícil recuperar a autoestima, né? O autoconhecimento mesmo. Nossa, é terrível. É muito terrível. E a gente tem uma epidemia, né? Sim, se fala muito nisso. Até por isso que eu te perguntei. Porque se fala tanto nisso, né? Tem tantos... nas redes sociais a gente percebe tantos perfis especialistas, né, em transtornos narcisistas. Porque realmente parece que choveu um monte. Assim como tem um monte de gente com transtorno de déficit de atenção ou com autismo adulto, agora parece que tem um monte de gente com esses rótulos, né? Esses rótulos todos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tudo virou um rótulo. Por isso que eu falei, somos todos um pouco narcisistas, mas nem todo mundo tem o transtorno de personalidade narcisista. Perfeito. Normalmente, quem tem o transtorno de personalidade narcisista acaba tendo uma perversão muito grande, né? Eles são perversos. Exato. Eles passam ali por uma questão de maldade. Eu associo muito na área clínica com relacionamento abusivo. Total. Mas não necessariamente? Eu acho que a grande parte está ali, mas você pode pensar, por exemplo, em pessoas que trabalham em empresas. Saíram pesquisas de que grandes chefes, vamos dizer assim, de equipes, donos de empresas, e têm perfis narcisistas fortíssimos. Então, são pessoas extremamente autocentradas, centralizadoras, e que qualquer iminência ali dos funcionários da equipe, que uma promoção, vão subir de cargo ou que estão crescendo, é uma ameaça para eles, né? Então, o narcisista ele não consegue reconhecer a alteridade do outro, né? O desejo do outro. Ele faz só um lance de... Eu vou te dar tudo, eu vou enaltecer você, eu vou fazer com que você se sinta a pessoa mais especial do mundo, depois eu vou tirar tudo de você. Sim.
tudo de você. É um jogo, né? É um jogo muito perverso, como você disse. É muito perverso. É muito perverso e destrói a autoestima de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. A ideia do parasita, para mim, funcionou muito bem, porque parece que é como se fosse um parasita, um sugador, e ele suga aquele brilho do outro, ou vai sugando a energia do outro, vampirismo. Exato. E aí disso ele vai se alimentando e vai crescendo com aquilo. Exatamente. Impressionante. Ele precisa, de alguma forma, precisa se alimentar daquilo, né? Porque não tem. Então, na área clínica, por exemplo, não sei se você já deve ter tido, com certeza, oportunidade de atender pessoas assim. É complicadíssimo, né? Porque eles não aceitam o tratamento, porque eles sempre se acham melhor que o outro. Então, claro, com certeza vai ser melhor que o psicanalista, melhor que a psicóloga, melhor que o psiquiatra. É muito difícil o tratamento para quem tem, né? Eu digo isso porque as pessoas me perguntam, Ale, tem cura? Acho que cura é uma coisa que a gente não fala muito em psicanálise, né? Acho que para qualquer tipo, né? Para as pessoas no geral, né? Porque a gente está em contínuo, né? Sim, a gente vai falando em contornos. A análise é contínua, né? Exato, mas a gente vai falando em contornos, né? A gente tem, eu já peguei casos de pessoas assim e, de fato, assim, não há uma transferência, né? Necessariamente para que a análise possa acontecer em alguns casos. Em outros casos, há um duelo constante, né? Sim. Mais do que isso, há também casos onde há uma manipulação muito forte de você, da pessoa fala o que você quer ouvir, né? Fala para o analista aquilo que supostamente o analista gostaria de ouvir, até ter um plot twist aí, né? De fazer com que você se sinta a pior pessoa do mundo. Sim. E se é você uma não tem uma experiência estrutura, única. Né? Se você não tem uma estrutura, aquilo ali te corrói, te coloca em muitos lugares muito ruins dentro de você, assim, porque você duvida de tudo aquilo que você acabou construindo. Sim, nossa, eu já passei por várias experiências interessantíssimas. Mas sabe uma coisa que eu faço? Eu quero saber se você faz também, como psicanalista. Eu tenho cuidado bastante da minha espiritualidade para alguns tipos de atendimento, principalmente esses mais complicados e tudo mais, né? Você tem um ritual? Então, eu acho que espiritualidade é muito da conexão que você tem consigo mesmo, né? Então, quando os pacientes trazem esse símbolo da espiritualidade, é muito importante entender de que espiritualidade a gente está falando e de como aquilo ali funciona para aquela pessoa, né? Acho que espiritualidade perpassa principalmente por um lugar de consciência de classe também, né? Para a gente entender um pouquinho que muitas coisas que são ditas sobre a espiritualidade tem uma alteração ali, né? Tem um lugarzinho um pouco perverso também, né? Da espiritualidade. Mas uma coisa que eu digo para os meus pacientes é o seguinte: quando você tem uma ansiedade, quando você tem algum transtorno, alguma patologia que atrapalha você, além da análise, é muito importante que você tenha alguma outra atividade que faça sentido para você. A sua prática espiritual, uma academia, pilates. Um combo, né? Um combo de coisas, porque, por exemplo, em casos muito ansiosos, é muito importante, por exemplo, você passar por uma sessão por uma meditação, você fazer um reiki, por exemplo. É importante, a pessoa acredita naquilo, aquilo é um símbolo para ela, e faz com que ela se conecte com algo muito mais profundo dentro dela. Né? Então, assim como para pessoas ansiosas, é muito importante uma atividade física. A meditação também. A meditação que traz a consciência corporal, porque o corpo ele precisa estar integrado com a nossa mente, né? Então, de alguma forma, essa integração com a espiritualidade, ela é muito importante para um processo analítico, mas também para a gente conseguir suportar a vida, né? Mas, Rafa, tudo bem, você está falando aí dos nossos pacientes, futuros pacientes, nossos pacientes atuais, as pessoas no geral, olha, vão cuidar da mente, vão fazer um reiki, vão pisar na natureza, tudo bem, mas eu queria saber você, Entendi. Rafa, minha pergunta é, você, Rafa, o psicanalista com relação, Rafa pessoa, com relação à espiritualidade e tal, que mecanismos que você, Rafa, usa para atendimentos, né, com a sua especialidade aqui com psicopatologia. Tem dias que para nós, é engraçado isso, eu vou aproveitar que eu estou aqui com um colega de profissão, na área diferente, mas conversar um pouquinho sobre isso. Tem dias que eu saio da clínica mais sugada, dependendo da quantidade de pacientes, dependendo dos casos, enfim. Não expondo nenhum paciente aqui, obviamente, você também não. Mas a minha pergunta é, você, Rafa, o que você usa para proteção em casos assim? A gente estava falando sobre, por exemplo, possíveis pacientes com transtorno de personalidade narcisista, que tem todo esse mecanismo que você falou, todo esse jogo, né, que eles fazem durante a consulta. Isso quando se propõem a ir, porque normalmente eles não vão, tá, gente?
Então, você aí que tem um parceiro, uma parceira com esse transtorno, normalmente eles não vão, ou se vão, a terapia não flui, não flui. Dificilmente, pelo menos com a minha linha, dificilmente flui, acaba sendo uma enganação ali muitas vezes, né? Porque é isso que você falou, eles vão manipulando, manipulando, mas não vão para a dor. Sim. Que é essa dor que a gente acabou de falar, que na verdade eles mostram uma autoestima elevadíssima e é o extremo oposto disso. Mas esses pacientes, para nós, psicólogos que atendemos, psicanalistas e tudo mais, a gente tem ali toda a questão desse trabalho, a gente também tem que ter uma proteção, é isso que eu quero saber. Você, Rafa, em relação, não sei se você pode falar, óbvio, mas é que tipo de rituais que você usa para se proteger desse tipo de cansaço, como toda profissão tem no final do dia? Que rituais que você faz? Olha, eu já fui uma pessoa muito mais, talvez, da prática espiritual, por exemplo, de ir em centros e tomar um passe, etc. Hoje, o meu ritual hoje é me conectar comigo em um lugar da minha essência. Um ritual espiritual, para mim, é a minha análise também, onde eu me encontro mais comigo e o que me possibilita também um entendimento maior do meu inconsciente para poder lidar com o paciente que está ali. Mas eu confesso que eu tenho umas coisinhas no meu consultório. Eu tenho uns cristais, eu gosto muito de cristais. Eu tenho ali uma turmalina negra. Também tenho. Tenho um quartzo rosa. Eu tenho uma pirâmide de cobre que me deram de presente. A pirâmide ainda não tem. E o símbolo dela é um símbolo de proteção. Esse é o ritualzinho que eu tenho. E quando eu assim, me sinto muito cansado mesmo, de fato, uma meditação, uma conexão comigo. Eu gosto muito. Música é um ritual para mim muito importante. Assim. A música muda tudo, né? A música ela faz eu me conectar com um outro lugar meu que me traz uma sensação de paz, de tranquilidade. Então, esses são os meus rituais, assim. Eu tenho uma formação em Reiki também. Então você faz o chocorei? Eu ia te falar agora. Então, antes dos meus atendimentos, eu sempre falo isso para os pacientes e vou falar aqui para as pessoas. Eu sempre faço o chocorei na minha frente, assim, sabe? Eu faço na minha sala. Ah, você chega e faz assim. Eu faço na sala. Tá. Faço na sala, eu sei Reiki também. Eles, para mim, são símbolos que trazem uma certa paz para mim. E eu gosto quando os meus pacientes, mesmo sem eles saberem, eles entram na minha sala e falam, nossa... Que energia gostosa que tem aqui, que cheiro gostoso que tem aqui. Isso, eu acho aliás, deixa eu pegar esse gancho, gente, cheirinho, tem novidade aí, hein? Vem aí o lançamento do Atualiza Universo, aqui no Estúdio Voz eu já uso isso, eu joga um sprayzinho aqui e vai vir aí um sprayzinho do Atualiza Universo, que é justamente para essa troca de energias com aromaterapia, adoro essas coisas. É uma delícia, então... Eu acho que a análise também, para quem chega ali no consultório, também começa nos sentidos, né? Na visão, no olfato, no paladar. Então, eu gosto de ter esse cheirinho, eu gosto de ter essas pedras, eu gosto de ter esse tipo de símbolo que também leva o paciente para um outro lugar, até para que ele possa se sentir confortável e trocar comigo sobre a espiritualidade. Setting, né? Exato. Setting terapêutico, né? Exato. Ele chegar naquele lugar do psicanalista e tipo, putz, tô agora Exato. no meu lugar onde eu vou ficar nu. Exato. Né? Nu de alma. E se sentir confortável em falar, por exemplo, sobre o tema da espiritualidade. Porque as pessoas às vezes acham que ir a uma análise, a um psicanalista, não vão poder falar sobre isso. Ah, mas o que o psicanalista vai achar? A gente não está ali para achar nada, a gente está ali para acolher o símbolo que aquilo representa para você. Então, eu tenho o curso de Reiki, eu tenho as minhas pedras, eu tenho símbolos. Esses símbolos são maravilhosos para mim, eles me alimentam de alguma forma e eles fazem com que eu possa me equilibrar de alguma forma também. Então, um cheirinho, às vezes eu coloco até um sal grosso dentro do spray. Adoro. Jogo na sala, jogo na clínica também, eu acho que é super importante. São aquilo que a gente acredita, né? As nossas crenças. Isso nunca me atrapalhou com os meus pacientes, sabe? Eu nunca perdi nenhum paciente por conta dos meus budas, os meus cristais, nada disso. Já tive uma vez só uma pessoa que reclamou, porque um pouquinho antes eu tenho um ritual, né? Das pedras, do incenso, antes de, tipo... Sim. Para começar o dia, né? Sim. A música, nossa, eu já chego na clínica para mudar a frequência, eu já ponho a minha coleção ali, enfim. Mas teve um paciente só que reclamou porque chegou logo em seguida e tinha acabado, ainda estava com cheirinho de incenso e tal. Mas nada que prejudique. Mas eu acho que assim, que é o tal que a gente estava falando dos diferentes, né? Da gente aprender com as diferenças. Rafa, conta para mim, para você, psicanalista Rafa, o que é o amor? O amor é uma linguagem para mim. O amor, para mim, o amor, ele não tá... Eu acho que na sociedade do espetáculo que a gente vive hoje,
as pessoas entendem que o amor está num lugar de arrebatamentos. Eu vi uma fala sua que você fala do amor romântico. Tipo, gente, vamos desmistificar Sim, esse amor romântico. Fala sobre isso. falo. Vou chegar nesse ponto. Esse lugar que a gente tem dessa sociedade que busca um amor como se ele precisasse ser sempre um arrebatamento, está num lugar do amor romântico. Romeu e Julieta, né? A gente tem muitos exemplos de amores românticos, por exemplo, os próprios filmes da Disney, né? Uma princesa indefesa e o príncipe vai salvar. Esses arrebatamentos que circulam, o que a gente fala sobre amor, para mim são muito equivocados, apesar de equívocos fazerem parte da vida. O amor, para mim, ele está num lugar de uma linguagem, ele está no lugar de uma lacuna, ele está no lugar daquele sorriso indizível, daquelas memórias que eu nunca pensei que eu poderia viver ou ter. Ele não está no espetáculo, ele não está na foto que eu posto no Instagram, ele não está no arrebatamento de que eu vou encontrar uma alma gêmea e quando eu encontrar eu vou sentir aquele frio na barriga. E é isso que tem deixado as pessoas mais neuróticas, vamos dizer assim, por Eu acho conta que é dessa isso. idealização desse amor romântico? Eu acho que é isso que tem deixado as pessoas frustradas, né? Porque o que frustra não é o encontro com o par romântico em si, o que frustra é não encontrar a idealização naquele outro objeto, né? É eu idealizar alguém na minha cabeça que conta muito sobre coisas que eu tenho dentro de mim, né? E que eu quero encontrar num outro. E aí, quando eu me deparo com outro ser humano, outro objeto, numa outra alteridade, como que eu sustento essas diferenças daquilo que eu projetei, daquilo que eu idealizei? Então, o amor, para mim, ele está em lacunas. O amor, para mim, ele está em alguns lugares que a gente não explica. As entrelinhas. Ele está nas entrelinhas, ele está nessas entrelinhas. Por isso que eu falo da sociedade do espetáculo, porque quando a gente fala sobre o amor enquanto linguagem, ele não está numa base ideológica. Ele não está num conjunto de ideias. Assim como o sexo não pode estar num lugar ideológico também. Porque senão são só ideias. A gente está falando do amor enquanto ato, enquanto linguagem, enquanto lacunas, enquanto entrelinhas. Enquanto uma desconstrução desse amor romântico que diz que para algo durar precisa ser uma coisa arrebatadora. Dias incríveis. Eu tenho uma pessoa que fala assim, vou trocar de relacionamento porque eu estou em busca de dias incríveis. Dias incríveis todos os dias. Uhum. Aí eu falo para essa pessoa, você não vai ter dias incríveis todos os dias. Uhum. E o que são dias incríveis? É exatamente essa idealização desse amor que, tipo... Exato. Calma, né? Exato. Tem um texto que é de um psiquiatra, não sei se você já leu, chama Só o Amor Não Basta. Não lembro o nome dele agora. Talvez eu tenha visto. Nossa, vou te enviar depois. Eu adoro trabalhar em terapia de casal com ele. Porque só o amor não basta. Não. Não basta. Não, e muito menos quando o amor vem nesse conjunto romântico. Eu acho que tem um ponto que talvez possa entrar aqui, que é o amor romântico, ele é um amor muito colonizador. Ele é um amor que diz que o seu amor é meu e o meu é seu, e o que é seu é meu e o que é meu é seu, Aí vira essa posse. Ele vira essa posse, ele vira esse lugar onde as pessoas estão se entrelaçando num lugar, fusionando num lugar que não se sustenta. Que é essa simbiose. Que é simbiótico, é extremamente simbiótico e não se sustenta por si só. Então, a frustração vem... sufoca. A própria pessoa fica sufocada com as próprias projeções dela, né? Com a própria frustração de uma projeção não realizada, de uma idealização não concretizada. Então, se a gente começa acho que a psicanálise, ela traz pra gente nunca um saber, né? Ela vira pra gente e faz assim, e aí? Então, quando o paciente chega, a psicanálise não vai dizer faça isso, faça aquilo, ela vai dizer, e aí, o que você acha que você pode fazer, né? Acho que da psicanálise, a fase mais difícil minha, quando eu fui passar pela análise, é o silêncio do psicanalista. Ou quando fica ali, quando vai terminar, exatamente 50 minutos, aí ele fala, naquele momento, seu tempo acabou. Nossa! Sim. Todo mundo tem que passar por essa experiência. Isso quando não tem um corte antes dos 50 minutos, no meio da palavra. Uhum. Cara! Não no meio da palavra, mas pós o insight. Meu Deus, que dor! Vamos ficar na angústia hoje. Oh. Sim. Sim. Sensacional. Eu gosto de pensar que
eu gosto de perguntar para as pessoas o que é amor para cada uma delas. Uhum. Porque eu acho que a gente vive um conceito de amor e de outras coisas na vida que são criações de alguém que inventou, que vivenciou. Mas acho que cada sujeito é único. Então, se eu perguntar para você o que é amor, você vai me trazer a sua definição, eu vou trazer a minha. Se tiver mais pessoas, cada um vai trazer uma ideia sobre o amor. Uhum. E eu acho que é a partir dessa ideia que num setting terapêutico a gente vai trabalhar, construir, desconstruir, elaborar, repetir, porque não há uma imposição de um saber na análise, há o que você pensa sobre isso, o que E o você que você acha teve, disso. né? O amor acho que trabalha muito a primeira infância, né? O que você viu, ouviu, sentiu. E aí você vai ter suas experiências, né? Todas que você viveu até então, Sim, de definição de amor. sim. Mas o que eu vejo também bastante no meu dia a dia é essa ideia do não merecimento, né, do amor, que acaba muitas pessoas sofrendo. Nós falamos também naquela live bastante do amor líquido, que hoje eu tenho acompanhado, que ainda continua muito forte isso, né? Essa coisa do oiê, né? do descartável. Sim. Eu tenho, o meu público, a grande maioria, são mulheres na faixa etária 30 mais, 35 mais, tanto no consultório quanto nas redes sociais, é com esse público que eu converso. E existe uma carência muito grande, uma busca, parece que estão todos num grande labirinto, Rafa, em busca de um amor, e esse amor não vem. Talvez esse amor idealizado, ou a ideia do patriarcado, como isso está atrapalhando hoje? A questão do feminismo, do patriarcado, como a psicanálise vê toda essa relação? Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é o começo de tudo, assim. A gente tem uma construção do que é o homem e do que é a mulher. Né? Quando a gente passa por essa construção do patriarcado, daquilo que estrutura o ser, a gente está dizendo que a mulher é a carente, que a mulher ela é a sensível, que a mulher é a emoção. E que o homem é o oposto de tudo isso, né? O homem ele é a coisa mais ativa, ele é a força, ele é isso, ele é aquilo. Porque aí a gente vê a história, inclusive, do complementar, né? Olha, o que falta em um, o outro tem. Né? Então, a gente começa por essa ideia de que essa construção é uma construção extremamente colonizadora de corpos, né? E de afetos. Então, quando a gente fala dessas carências que nós temos hoje em dia e que não pega somente mulheres cisgêneros, né? Mas pega também homens gays, sim. cisgêneros e por aí vai. A gente está falando de um lugar onde a mulher se vê, muitas vezes, numa posição inferior ao homem, né? E numa posição faltante. O homem me completa, né? Então, acho que o patriarcado ele entra num lugar, e aí a gente inclui a psicanálise, num seguinte sentido. As nossas neuroses nascem no seio familiar. Ali estão os nossos primeiros objetos de amor. Então, enquanto crianças, a gente está percebendo todo o ambiente e aqui a gente tem o referencial paterno, materno, do que é homem, do que é mulher inicialmente, nessa vivência de primeira infância, né? São esses modelos e o que acontece aqui que a gente provavelmente vai reproduzir na nossa vida adulta. O trauma que está aqui é o que vai nos fazer repetir e encontrar parceiros ou parceiras com o mesmo perfil de papai e mamãe. Né? Onde o patriarcado entra aqui? Quando ele tira da mulher o poder de decisão, quando ele tira a força da mulher, quando ele diz para a mulher que ela é somente uma única coisa, ela é só emoção. Ela é só tal coisa. Não. Eu acho que aqui a gente está falando principalmente em como o amor ele se torna uma coisa muito complicada, aliada ao romantismo. Porque o que falta para um não está necessariamente no outro. Não é assim que as coisas acontecem, né? De fato, a gente está falando muitas vezes de que essas carências que a gente tem hoje, essas relações líquidas que a gente tem hoje, é porque a gente também produz nessa sociedade um lugar de consumismo. Eu tenho... Obsoleto, né? Pronto, jogo fora. Quando eu falo do amor líquido, eu falo assim, eu tô com você, Rafa, esse homenzarrão aqui, gente, de 1,90 m e pouco. E aí eu falo, não, mas, puxa, eu tô aqui com o Rafa, mas, poxa, mas será que o Alex não é melhor? Dá uma ideia de que está sempre faltando algo. Exato. Né? As pessoas têm essa ideia de que, tipo, não, tô com você que é legal pra caramba, tá tudo muito gostoso, mas, puxa, tô perdendo algo melhor. Exato. E aí vai
Porque aí vem a tal da angústia, né, da psicanálise. É uma busca constante por algo idealizado, perfeito, e que não chega. Que não chega, exatamente. E não vai chegar. Não vai chegar. Nem no processo profundo de psicanálise. Eu penso muito que a psicanálise ela é muito importante porque ela não está falando para a gente se conectar com a nossa essência. Ela está dizendo para a gente assim, como é que você vai lidar com a sua falta? Como você vai aprender a lidar com aquilo que te falta? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no amor, na paixão, a gente está pensando principalmente num lugar de demanda, de desejo, né? O que é demanda, o que é desejo. Então, o ponto de partida da análise é a gente pensar o seguinte, que enquanto eu fico atendendo a demandas das pessoas, tentando ser o objeto perfeito para as pessoas, então a gente pensa assim, tá, eu estou conhecendo alguém, então eu sei que aquela pessoa gosta de um determinado tipo de música. Eu não ouço esse tipo de música, mas vou dizer que eu gosto. Ah, isso tem muito. Tem muito. Isso é um passo para tornar-se esse ideal e ficar atendendo demandas do parceiro mas eu acho que isso quer. é uma das piores coisas para fazer dar certo. Mas é um porque você vai mecanismo. perdendo a sua identidade. Exato, mas é o mecanismo, né? É o mecanismo de se enlaçar com aquele outro. O medo de perder e de entrar em contato com o desamparo, com esse desamparo que nós temos estrutural enquanto sociedade, né? E o desamparo, cada um das nossas experiências, é tudo que a gente evita. Então, quando a gente vai para a análise, o que a gente tenta fazer é entender que aquilo que não é desejo acaba virando demanda. Então, de alguma forma, o desejo, ele implica em a gente aprender a lidar com o desamparo, porque ele é o ponto de partida. Para eu poder desejar, para eu poder encontrar alguém, para eu poder me relacionar com alguém de uma forma saudável, vamos dizer assim, eu preciso entender o que é essa falta, eu preciso aprender a lidar com ela, eu preciso sacar como é que eu vou lidar com esse desamparo. E de onde ela veio, e de por onde que veio. veio. Por isso essa investigação da infância é tão importante. A infância é um chão que a gente vai pisar a vida inteira. Sim, né? A vida inteira a gente vai pisar. O que difere o adulto da criança são os brinquedos. Como que os novos pais de hoje em dia podem amenizar essa necessidade dessa análise tão profunda? Tem como? Tem alguma orientação, aí pegando agora a parentalidade, que tanto se fala, Olha, que a psicanálise pode dar? Uma escola de pais, de bom, repente. eu acho que assim, primeira coisa, que se você não quiser que seu filho seja traumatizado, você não tenha filhos. Não tem como, né? Não tem como. Não tem Porque como. vai ter frustrações que são necessárias, que tem que existir mesmo, né? Porque na vida a gente vai ter inúmeras. Exato. Acho que uma coisa importante também que eu vejo muito é a gente perceber que os filhos não são extensão dos pais, né? Eles são sujeitos singulares. Então, eu vejo, às vezes, mães e pais falando, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Nossa, acontece demais. Cara, você está querendo construir o seu filho como um sujeito ou você está querendo ver nele uma extensão sua e transferir para ele aquilo que você não teve para tentar ter? Como um Através ciclo. dele. Através dele, né? Então, acho que uma dica específica não existe. Existe um aprender a gente a saber lidar com o outro. Melhor, uma orientação. Não tentar fazer do seu filho uma extensão sua. Né? Saber recolher o próprio narcisismo naquele momento ao olhar para o seu filho e entender que ele vai ter outros desejos que não vão ser os seus. Então, se você escolheu que seu filho tinha que fazer medicina e seu filho escolheu fazer moda, é o desejo dele fazer moda. O respeito, né? Exato. E você renunciar a esse lugar impositivo é deixar o teu filho poder ser livre, se identificar como um sujeito, poder construir a subjetividade dele, não a partir daquilo que você acha que é bom para ele. É óbvio que orientações são necessárias, né? Sim. Mas esses pais que tendem a suprir as necessidades dos filhos com mais produtos, com mais iPhones, com mais aparelhos e tentam fazer desses filhos uma extensão de si próprio, é a receita, no meu humilde ponto de vista, a receita do fracasso. Do adulto que você vai encontrar depois no seu consultório. Exato. Não que nossos pacientes tenham essa questão do fracasso. Eu estou dizendo, é alguém que vai precisar da ajuda de um profissional para trabalhar essas dores aí, da expectativa dos pais, enfim. Perfeito, porque não criou também não se criou um ambiente, uma estrutura egóica para aprender a lidar com a frustração, com o limite. Então, você percebe como a gente cai aqui de novo na estruturação do narcisismo, que também vem dos pais, né? Óbvio que não só dos pais, vem da escola, você tem todo um aparato, né, de uma sociedade, mas
O que eu costumo dizer é que o superego é herdeiro ali do Édipo, né, dos pais. Então, começa a estruturação de um narcisismo ali, dizendo para a criança, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é. Uma criança que não tem limite, para mim, crianças abandonadas são crianças sem limites. Adultos hoje que não conseguem se vincular a ninguém, que têm muitas dificuldades de se inserir numa sociedade de forma saudável, de ter relações saudáveis, para mim são crianças abandonadas. E para mim, crianças abandonadas são crianças, né, sem limites. Porque os pais não deram limite. Então, assim, vamos dar mais um iPad, vamos dar mais não sei o quê, vamos dar mais não sei o quê. E o essencial, né? Que linguagem de amor eu estou trazendo para essa criança? Que ela pode substituir o tempo todo. Que você falou da questão da falta. Que ela pode substituir tudo o tempo todo. E que tudo pode ser usado e descartado, usado e descartado. Então, pensando assim, muito hipoteticamente num futuro, essa criança, ela vai transferir o que para o outro, né? Basicamente o que ela aprendeu. Sim. Que tá tudo bem, não tem limite, vamos E dá para reaprender, gente, calma. E dá, lógico que dá. Dá para um processo você identificar tudo isso e fazer diferente. Total, né? Sempre é possível. Ô, Rafa, vamos falar sobre ciúmes? Vamos. Ciúmes num relacionamento. Tem como não sentir? Eu tenho uma perspectiva muito interessante sobre os ciúmes. Então conta. Eu gosto de pensar que o ciúmes ele sempre precisa de um terceiro elemento. Uhum. Porque a pessoa que sente ciúmes, ela precisa que um terceiro elemento exista para que ela seja escolhida. Então, estamos numa relação aqui, eu e você. Eu preciso de um terceiro ali, imaginando que ele está te paquerando, que ele está te olhando, que ele está te desejando, e que pode haver a possibilidade de você querê-lo também, porque nessa competição, quem você vai escolher no final das contas? A mim, eu que estou com você. Eu vou me sentir escolhido. Mas ao mesmo tempo Voltamos para o narcisismo, então. Pode ser, mas assim, ao mesmo tempo em que aquela figura, ela me dá a sensação de ser escolhida, ela também vai me aterrorizar um pouco, né? Sim. Porque a qualquer momento você pode escolher viver alguma coisa com aquela pessoa. Então eu acho que os ciúmes, ele é necessário, acho que quase como uma brincadeira quando ele não está no nível patológico, né? Uma coisa de stalker e de perseguição e de acabar com a autoestima do outro. Eu acho que os ciúmes, aquela dosezinha... Ele é boa para a relação. Eu sinto que sim, E aí, mais uma vez, né? Eu acho que é como cada um se sente também, né? Então, tem gente que não gosta de ciúmes, tem gente que acha insuportável uma pessoa sentir ciúmes, tem gente que não sabe lidar com um sujeito ciumento. Uhum. Mas isso também diz como a pessoa lida com os próprios afetos, né? Sim. Como ela lida com essa sensação. Mas ainda assim, eu acho que é muito particular. Mas eu acho que a cadeia principal dos ciúmes ali, essa estrutura dos ciúmes, é uma estrutura que diz assim... Para eu me sentir importante, no meu imaginário, na minha fantasia, no meu fantasma aqui, eu preciso que esse outro exista. Esse terceiro elemento exista. Porque eu sei que em algum momento eu vou ser escolhido, mas ao mesmo tempo esse terceiro elemento ele me aterroriza, ele ameaça o meu lugar de escolhido. Então é meio que uma forma de eu me sentir importante. O ciúmes ele faz uma manutençãozinha ali que eu não acho que necessariamente ele precise ser classificado como algo ruim. A gente tem uma tendência hoje a patologizar tudo. Sim. A fazer de tudo que poderia ser muito simples algo patológico, algo devastador. O ciúmes pode ser devastador, claro que pode. Que tem os ciúmes que a gente diz que é saudável, Exato. E tem aquele outro, como você disse, mais patológico, que aí vai para uma questão mais de paranoias ou de criar situações que acabam virando algo muito desgastante para a pessoa que sente, né? Exato. Mas acredito assim que o ciúmes ele é necessário para fazer essa manutençãozinha. Eu acho muito gostoso quando alguém tem ciúmes e diz assim, um pouquinho com ciúmes, não gostei de tal coisa. Uhum. Mas não no sentido de dizer que você está errado, no sentido de manipular você. É que tem algumas pessoas que têm isso como parâmetro de amor, né? Olha Sim, como me ama. Exato. Então, aí a gente vai cair em vários lugares dos ciúmes. Mas a gente pensando num ciúmes, num básico aqui, numa linha razoável, o ciúmes ele é gostoso. E tá tudo bem se o ciúmes for um símbolo ali que faz você se sentir amado também. A gente fala de linguagens de amor, a gente está falando sobre subjetividade, a gente está falando sobre como cada um se sente. Não há uma regra. Uhum. Não há uma regra. Todo mundo tem que ser de uma forma, todo mundo tem que se sentir de uma forma. Por isso que eu digo que eu gosto tanto da psicanálise, porque a psicanálise não tem um saber. Você vem para a análise e você vai escutar a construção do seu saber a partir da sua própria fala.
Interessante, né? E aí eu posso dizer para você que o sentido de ciúmes para mim é insuportável. Aí você vem para mim e faz assim, mas Rafa, me sinto um pouquinho amada quando meu namorado ou minha namorada tem esses ciúmes. Isso te atrapalha? Isso faz com que você se sinta muito mal? Isso atrapalha o seu relacionamento? Não. Então isso faz um sentido para você. Por que você não pode vivenciar isso? Quando isso não fizer mais sentido, você traz esse tema de novo para análise para a gente conversar qual é o novo sentido que foi criado para essa experiência. Acho que isso dá uma liberdade para a gente poder se conectar com as nossas faltas. E de que a gente não vai ser perfeito o tempo todo para ninguém. Ninguém é, né? Não. Aceitar essa vulnerabilidade faz toda a diferença, né? Aceitar essas imperfeições, acho que faz toda a diferença. Quando você fala de relacionamento, essa coisa da minha metade com a sua metade, eu sempre falo de dois inteiros, né? Vai trabalhar o autoconhecimento, que já é difícil, né? Mas, tipo, dessa busca que a gente está falando do amor líquido, de buscar e tal. Gente, vamos primeiro trabalhar a sua autoimagem, seu autoconhecimento, a sua autoestima, a sua segurança, porque senão dá uma vulnerabilidade, todos nós temos, mas dá uma vulnerabilidade tamanha que você acaba, naquela carência que a gente estava falando, aceitando qualquer coisa, de qualquer tipo de relacionamento. Aí acaba entrando naquilo que a gente falou, de pessoas que também são escolhidas, principalmente, por alguém que tenha personalidade narcisista, mas acaba se submetendo a relacionamentos quando você não tem esse autoconhecimento, de onde vêm as suas faltas, as suas dores, a sua angústia, você fica em relacionamentos abusivos. Exatamente. Muitas vezes, né? Exatamente. Eu gosto de trazer o contrário do autoconhecimento. Eu gosto de trazer o desconhecimento. A desconstrução. Não, o desconhecimento. Ah, tá. Eu gosto de trazer... Fala. Eu gosto de trazer isso para o setting terapêutico, enfim, quando eu estou em conversas, porque a gente sabe os lugares que a gente habita. Tá. Em algum lugar, a gente sabe, né? E quando a gente se apresenta para alguém, a gente diz, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado. Essa é a parte do icebergzinho aqui que a gente tem na metáfora do Freud, né? Que é o que você conhece. Mas o Freud diz assim para nós, o eu não é senhor na própria casa. Então, é aquela parte de baixo do iceberg que a gente não enxerga. Então, o desconhecer é porque eu gosto de trazer, num setting terapêutico, a possibilidade da pessoa se desconhecer nos lugares em que ela se conhecia sofrendo. Então, poxa, eu tenho uma repetição de relacionamentos, eu só encontro homens... Dedo podre, o famoso, vulgarmente falando, Exato. dedo podre. Eu tenho o dedo podre, que é uma expressão machista, né? De alguma forma, e aí entra o patriarcado também, né? Mas, Sim. o dedo podre, eu escolho o mesmo perfil de homem, etc, etc. Enfim. Ir atrás e entender um pouquinho, e primeiro desconstruir essa ideia do dedo podre, né? De que a mulher faz a escolha ruim, isso deixa os homens numa posição muito satisfatória, inclusive, né? Porque se só a mulher escolhe mal, eles estão ótimos o tempo todo, né? Então, eles não precisam se trabalhar, né? Sim. Mas ela poder se desconhecer nesse lugar, no sentido de que antes ela se entendia desta forma. Então, qual é a afirmação? Eu só encontro homens ruins. Homens que não ficam. Para ela começar a entender na história dela por que ela vai para este lugar, para ela poder se desconhecer e criar um novo saber. Eu adorei esse conceito do desconhecer, porque é bem isso. Você sabe que tem uma pergunta que eu falo assim, pergunto às vezes, tipo, quem é você? Defina você sem dizer qual é a sua profissão. As pessoas ficam super perdidas para responder isso. Sim. Isso que você falou do tipo, o autoconhecimento de estar em lugares conhecidos, eu adorei esse conceito, gente. Eu acho tão importante porque você pode concordar comigo ou não, mas a gente tem um repertório sobre nós. E a gente tem dizeres, inclusive, que nem são nossos, são transgeracionais, né? É o pai que diz que você é... A gente fica muito no conceito do que o outro diz sobre a gente também, né? Exatamente. Então, muitos dos nossos conceitos são ditos na linguagem, mas não são só construções nossas. É o teu colega do trabalho que diz, mas o fulano é grosso. Mas essa é workaholic. Nossa, mas aquela ali é uma eterna apaixonada. E aí a gente vive essas verdades, né? Então, quando a pessoa chega e ela começa a falar sobre a história e começa a falar sobre ela, aquele é o lugar que ela conhece sobre ela. Mas o eu não é senhor da própria casa. Vamos desconhecer, gente. Todo mundo desconhecendo aí, hein? Exato. Ó, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, ó. Por que amar é um constante elaborar lutos? Achei forte. Amar é um constante elaborar lutos porque o tempo todo eu estou me relacionando muito com a minha projeção, com aquilo que eu idealizo do outro.
né? Quando a gente se lança na paixão, quando a gente se lança no relacionamento, a gente se lança a partir de uma identificação projetiva, daquilo que eu tenho, mas eu quero encontrar no outro, daquilo que eu imagino que vai ser o amor da minha vida, daquilo que eu imagino que é o amor, as borboletas no estômago, talvez, né? Aquele sintoma gostoso. Elaborar lutos, para mim, é a gente poder elaborar luto, inclusive, quando a gente se desconhece. Quando a gente diz assim, eu não sou uma pessoa para me relacionar. E aí, de repente, quando você vê, essa pessoa está namorando. Ela tem que elaborar um luto dessa ideia que ela tinha sobre ela. Uhum. Quando a gente está num relacionamento amoroso e a gente olha para o outro, principalmente na paixão, né, que se assemelha muito a uma paranoia, a gente fica enlouquecido e a gente quer fazer tudo para a pessoa e a gente sente que a gente vai ser o objeto que falta para o outro, que o outro falta para a gente. Quando a gente vai deixando a paixão cair, já é esse luto de ter que elaborar que nada daquilo que eu projetei efetivamente era real, era só um fantasma, era uma fantasia. Eu chamo isso de contrato oculto das relações. Pode ser. É o que está oculto, né? Exato. Elaborar lutos é elaborar luto daquilo que a gente achava que a relação ia ser e não foi. Daquilo que nós éramos para aquilo que nós podemos vir a ser. É elaborar o luto da nossa paixão que cai e desloca para o amor, para a gente, então, aprender a sustentar o que é um amor. Para a gente poder dizer o indizível, né? Que é, eu amo você, algo que talvez eu nunca imaginei que eu pudesse dizer. Só que quando eu digo, algo em mim morre, porque aquela ideia que eu tinha de que eu não poderia dizer já caiu. Então, o amar é um constante elaborar lutos, porque o tempo todo a gente está lidando com as nossas projeções, com as nossas idealizações. E eu gosto muito de pensar que idealização é um farol, né? O ideal é um farol. Ele guia a gente, mas ele não mostra tudo que nós podemos ser. Uhum. O ideal, ele na verdade faz com que a gente queira se diminuir para caber no mundo. Uhum. Eu quero estar aqui para a Alessandra como melhor psicanalista. E aí eu me reduzo a um lugarzinho tão pequenininho, uhum, e eu não exploro tudo que eu posso vir a ser aqui com você. Infinitas possibilidades. Exatamente. Olha, você falou várias coisas aqui hoje que deu vários ganchos para falar de um assunto que eu acho super interessante, que é a série muito falada, Bebê Rena, Dona e Marta. A gente não vai aqui dar diagnóstico, até porque eles não estão no setting terapêutico, a gente não vai falar, apesar de ser uma história real, das pessoas em si, sem intenção de diagnosticar, até porque não tem como, né? Não passaram por um processo de transferência ou não estão no setting terapêutico conosco, então a intenção aqui não é diagnosticar, mas eu imagino que com você tenha aconteceu muito comigo nas redes sociais, muitas pessoas pelo direct pedindo para eu analisar, até fiz uns stories, e com esse cuidado também, de que a gente não está falando do Richard Gere, que é o autor, que é tá ali naquela cena de novo, vivenciando tudo aquilo. Mas, quando eu disse que ia trazer o psicanalista, vieram perguntas de novo sobre Bebê Rena. As pessoas querem entender um pouco do que é esse comportamento da Marta, extremamente disfuncional, e principalmente esse comportamento do Doni, do Danny, lá, que são duas pessoas, ao meu ver, extremamente traumatizadas, né? Que ali, por algum motivo, talvez até pelo próprio trauma de cada um, acabam se encontrando ali. Mas por que essa pessoa acaba ainda fazendo um filme, vivenciando tudo aquilo, quase como uma catarse, para resolver ainda mais essa dor? O que você assistiu, Bebê Rena? Assisti. O que você pode falar sobre Bebê Rena, para a gente finalizar aqui esse podcast maravilhoso, que eu fico doida quando o Alex fala que está terminando. Fico maluca com o meu olho aqui, que ele fala assim, falta 5. Então, você sucinto. Eu acho que Bebê Rena é muito importante a gente frisar que são duas subjetividades ali destruídas. Tá. Se a gente pensa nos nossos casos de repetição na vida e do que a gente vai repetindo e na busca inconsciente ali, eu acho que deu um encaixezinho muito perfeito, assim, né? A Marta tem essa fala de que ela gostaria de abrir um zíper nas pessoas e entrar nelas, né, para viver ali dentro. A gente tem ali algumas... Obviamente que ali o tema principal é a história dele, não se fala sobre a história dela. Então, o que a gente tem da história dela são pequenas perspectivas, assim, né, com base no comportamento dela. Mas falando dele, eu acho que a série em si,
é o que a gente faz com aquilo que faltou pra gente. Como é que a gente opera com a falta? A gente se pergunta o tempo todo o que fez ele. Logo no começo, a gente é posto numa situação com o guarda, né? Que o guarda pergunta, por que você não denunciou ela? É o que todo mundo se questiona o tempo inteiro enquanto está assistindo a série. Estava alimentando alguma coisa dele ali, né? Porque, de alguma forma, a Marta deu um olhar para ele que era o que ele sempre precisou. Uma coisa importante que eu reparei, e talvez seja uma opinião um pouco incomum, é que ele não se responsabiliza por quase nada que acontece na vida dele. Então, ela vira totalmente a algoz no filme. Né? Ela é o problema o tempo todo. O que a gente não olha é que ele, enquanto homem, tem uma masculinidade extremamente frágil, não fala sobre os afetos dele, não fala sobre os sentimentos dele, tá tudo preso, e ele encontra na mulher um olhar que ele nunca teve. Então é como se realmente os dois ali se entrelaçassem em sintomas e se completassem. O que vai ser dele sem o olhar dela, mesmo ela fazendo tudo que ela faz? E ela dá para ele, sentindo falta, né? E ela dá para ele exatamente o que ele precisa, né? Tanto que quando ele vai ter a relação sexual com a namorada dele, ele visualiza ela. Ele primeiro precisa transar com ela, com a Marta, para poder sentir a potência dele através de uma stalker, para poder então se afirmar como homem. É um encontro de sintomas ali, e óbvio, teria que aprofundar muito, assim, né? Mas a gente está falando de obsessão, de stalker, de falta, de abuso naquela série. Sim. Mas há um encontro de sintomas, claramente. Ah, é perfeito. Rafa, uma delícia. Você vai ter que vir outras vezes. Não deu tempo de falar tudo o que eu quero sobre psicanálise, sobre você. Eu quero te ouvir mais. Tenho certeza que as nossas ouvintes também vão querer te ouvir mais. Bom. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente se vê mais pra frente. Muito obrigado. Em outro episódio. Vamos atualizar o universo aqui? Vamos. Atualiza o universo. Obrigada. Obrigado a você.